casos, eu não vou estornar o crédito. Eu não estorno o crédito quando eu tiver manutenção de crédito lá pelo livro 1, artigo 35. Ou seja, o próprio artigo 35, ele vai me trazer todas as situações que eu vou poder manter. Então, um exemplo é quando eu tenho saídas que eu exporto. Claro que um supermercado não faz exportação, mas só para exemplificar para vocês. Quando eu exporto uma mercadoria, eu tenho a não incidência, né? Então, não tributa, não incide imposto. Neste caso, como eu tenho a não incidência, o que vai acontecer? Eu credito na minha entrada e eu vou manter esse crédito ali. Mesmo que a exportação ela não é tributada. Mas eu posso deixar esse crédito aqui. A legislação permite, tá? Fora isso, eu não posso. Então, eu sempre tenho que olhar lá no artigo 35 se eu tenho alguma previsão de manutenção ou não. Tá? Então, no caso dos produtos da cesta básica, não tem manutenção. Em relação àqueles créditos, né, que eu tenho o benefício de eu não estornar, eu só posso utilizar esses créditos não estornados, que a legislação prevê o não estorno, para compensar com débitos da mesma natureza, salvo se eu tivesse, por exemplo, uma exportação. Esses créditos que eu tenho oriundo de exportação, esses eu posso compensar com outros débitos, mas só esses. Os demais não, os demais sempre tem que ser com créditos, com débitos da mesma natureza que me manteve o crédito, tá? Então, também tem que cuidar dessa situação aqui, tá? Pessoal, depois nós temos a questão da substituição tributária. A substituição tributária é aquele regime, né, onde o Estado, né, o fisco atribui a responsabilidade de pagamento do imposto a um determinado contribuinte. Então, ele vai pagar o ICMS dele e mais o ICMS das operações subsequentes, né? Então, nesse caso, geralmente é o estabelecimento industrial, é o estabelecimento importador, né? É a empresa que recebe de fora do estado a mercadoria que veio sem ST. Então, por exemplo, o supermercado, ele compra um produto, né, de um estabelecimento industrial. Então, a indústria ela fabricou o produto. O que ela vai fazer? Ela vai vender esse produto, né, para o atacadista ou, às vezes, diretamente para o varejista, né, que seria, no caso, o supermercado. Ele vai vender com o ICMS próprio e a substituição. Então, ele já vai vender no 5.401, ele vai ter aqui a substituição, o débito próprio, mais a substituição. Então, nós temos aqui o débito próprio, mais a substituição, tá? O varejo, por sua vez, né, ele vai, que é o mercado aqui, ele vai vender para esse consumidor final sem o imposto. Então, ele vai vender lá no 5.405, tá? Sem o ICMS, sem o imposto. Então, se ele for uma empresa geral, ele vai vender no CST 60. Se ele for uma empresa do Simples, esse vai ser N500. Nenhum dos dois paga mais ICM aqui, porque já foi pago, tá? Então, de quem que aqui é a responsabilidade da ST? Da indústria. Ela é responsável, tá? Agora, se eu tenho uma empresa de fora do estado, vamos supor que eu estou, né, o supermercado aqui, que é o varejo, ele está recebendo uma mercadoria de um estabelecimento industrial ou de um atacadista de fora do estado, tá? Ele está comprando um produto de fora do estado, que aqui no estado é ST, mas o estado que está vendendo para ele não tem protocolo. O estado que está vendendo, ele não é signatário, não tem convênio, não tem protocolo. Então, o que este mercado aqui do Rio Grande do Sul vai fazer? Ele vai assumir a responsabilidade pelo pagamento da ST. Então, no momento que ele recebe essa mercadoria, né, o que ele vai fazer? Ele vai regularizar a substituição tributária. Então, ele vai fazer esse recolhimento, tá? Então, quando que ele vai fazer? Vai depender se ele é geral, se esse supermercado é geral, ou se esse supermercado é do Simples.
Então, é isso que vai definir quando que ele vai pagar, mas é pela entrada, tá? Então, pode ser antes da mercadoria entrar no estado, como pode ser, então, lá no dia 23 do segundo mês subsequente. Se ele é do Simples, ele paga no dia 23 do segundo mês. Se ele é uma empresa da modalidade geral, já tem que pagar quando a mercadoria entra no estado, tá? Sujeita a multa se não tiver a guiazinha acompanhando o documento fiscal. Então, nós temos dentro da ST 2 tipos de contribuinte. O substituto, que é quem vai pagar a ST, né, vai destacar e vai cobrar do outro, e o substituído, que é aquele que já sofreu a retenção da ST. Mas aquele que regulariza a ST na entrada, que aqui nesse nosso exemplo, esse varejista ele regularizou quando ele recebeu essa mercadoria de fora do estado, ele também fica na condição de substituto, porque a responsabilidade pela regularização aqui é dele. Tá? Então, pela entrada, ele é um substituto. Agora, quando ele vai dar a saída, ele vai dar a saída no 5.405. Então, ele passa a ser substituído. Né? Ele foi substituto pelo fato dele ter que regularizar, mas na saída dele ele vai ser substituído. Tá? Então, isso sempre tem que cuidar quando vocês recebem mercadorias sujeitas à substituição tributária. Em relação à responsabilidade na operação interna, então, como eu já falei, isso vale tanto na interna quanto na interestadual, né? É do industrializador, é do importador. No caso da operação interna, é de quem recebe mercadoria de outro estado que não tem ST. Então, eu sou comércio, eu vou ter que regularizar, então eu fico na condição de substituto, tá? No caso também daquelas empresas que elas são encomendantes de bebidas frias, né? Elas mandam para industrializar bebidas frias, depois elas só comercializam. Então, neste caso, o industrializador ele não vai aplicar ST, o próprio encomendante que vai ser o responsável, né? Então, sempre tem que analisar cada situação. No caso das operações interestaduais, então, o que a gente sempre tem que seguir? É a legislação do estado de destino e a legislação dada e os convênios e protocolos que são em relação à substituição tributária. Então, se eu fosse dar saída de uma mercadoria para fora do estado, eu teria que olhar a legislação do estado de destino para onde eu estou mandando, além de convênio e protocolo. Já eles, quando mandam para mim, eles vão ter que olhar o quê? A legislação do nosso estado aqui, tá? Então, eles sempre vão ter que olhar como calcula para cá, como recolhe para cá, qual a MVA aqui, qual a alíquota aqui, se tem redução ou não aqui, tá? Então, isso eles vão ter que consultar, vão ter que calcular com base na nossa legislação, tá? E se vocês receberem ST, vocês vão ter que regularizar a ST, tá? Então, como é que nós calculamos a substituição tributária? A substituição tributária, a gente calcula, né, com base em quê? A gente sempre calcula com base no valor da mercadoria, mais nós temos aqui despesas acessórias, mais frete, mais IPI, se for o caso, mais demais encargos cobrados e transferidos do destinatário, mais MVA, tá? Mais MVA. O que a gente vai considerar aqui? Isso eu vou botar entre parênteses, tá? Que você sempre tem que considerar o quê? Redução de base de cálculo, tá? E nós temos mais uma coisa aqui que tem que ser considerada. Desconto, tá? Quando tiver desconto. Por quê? Lembram que eu falei antes para vocês que para o débito próprio a gente deduz o desconto da base? No caso da ST a gente não deduz, tá? ST não deduz. Por quê? Porque nós temos um acórdão aqui no estado que diz o seguinte, que eu, fornecedor, substituto, tá? Eu não tenho como me garantir, né? Eu não tenho nenhuma garantia que o meu cliente, no caso o supermercado, ele vai passar esse desconto para o consumidor final. Então, por isso, eu não deduzo o desconto para cálculo de ST, só para o próprio, tá? Aí eu vou ter a redução na base de cálculo. Isso aqui vai gerar a minha base de cálculo da
substituição tributária. Em cima disso aqui, eu vou aplicar a alíquota interna do Rio Grande do Sul desse produto. E vou descontar o débito próprio, né? O débito próprio, que também foi calculado pelo percentual de alíquota do Rio Grande do Sul desse produto. Isso aqui vai gerar o quê? Isso aqui vai gerar a minha substituição tributária, que é o que o meu fornecedor vai cobrar de mim, tá? E eu depois vou vender no 5.405 com CST 60 geral e CSUSN 500, só do simples. Então, quando é uma operação interna, o que vai ser considerado sempre? Quando a operação é interna, vai ser a MVA do Rio Grande do Sul, né? Quando vai ser uma operação interna, vai ser considerada a alíquota interna tanto para o débito próprio quanto para cálculo de substituição. E isso não importa se o fornecedor ele é do Simples ou se o fornecedor é do geral, isso não faz diferença, tá? Por quê? Porque o Simples Nacional calcula a ST como se geral fosse. Então, se eu sou um supermercado e eu compro um produto de um Simples ou de um geral, o cálculo da ST não vai mudar. Ele é feito da mesma forma, tá? Por exemplo, eu estou comprando carne de um frigorífico do Simples ou de um frigorífico geral. O cálculo da ST é a mesma coisa. Só que o que acontece? O Simples, ele não paga esse débito próprio como sendo uma geral. Ou seja, no caso da carne, né, nós temos uma redução de base com uma alíquota de 12%. O Simples Nacional não paga isso, ele vai pagar de acordo com a faixa de faturamento. Mas na nota, para fins de cálculo, ele calcula como sendo uma empresa geral. Já numa operação interestadual, ou seja, quando eu recebo a mercadoria de fora para cá, o que o fornecedor vai ter que fazer? No caso, a MVA aqui, ele vai usar a ajustada ou ele vai usar a original, tá? Quando é que eu sei quando é uma e quando é outra? O fornecedor, ele vai usar a MVA ajustada sempre que ele for uma empresa geral e a alíquota do destino, tá? A alíquota do destino, ela for maior que a alíquota da operação interestadual, tá? Ele vai usar a original quando? Ele vai usar a original quando ele é do Simples Nacional, sempre que for do Simples Nacional, porque o Simples nunca ajusta, ou quando ele for uma empresa geral e a alíquota do estado de destino, ela for igual à alíquota interestadual. Então, se aqui eu tenho uma alíquota de 12 e lá é uma alíquota, e vem uma alíquota de 12, não tem ajuste, né? Por quê? Porque vai ficar melhor original do mesmo jeito, tá? Então, é isso que vocês têm que cuidar. E o mesmo, vamos supor que vocês receberam esse produto de fora do estado, ele veio sem ST, vocês têm que regularizar. Como é que vocês vão ter que regularizar? Com base nisso aqui, considerando que vocês vão ter uma operação subsequente, né? Comprei shampoo, tá? Condicionador, produtos que têm ST, desodorante que tem ST. Então, como é que eu vou fazer o cálculo? Se veio sem ST, eu vou ter que regularizar. Eu vou olhar o meu fornecedor, ele é geral ou ele é do Simples? Ah, ele é do Simples, então usa MVA original. Ah, ele é geral, então eu tenho MVA ajustada. Só que no caso, pessoal, no caso dos produtos de higiene, perfumaria, higiene pessoal e toucador, que entra nas perfumarias também, né? É o único segmento de ST que a gente não faz um ajuste. Por quê? Porque o Estado estabeleceu MVAs fixas. Então, se vocês forem olhar, a MVA da operação interna, ela é a mesma da operação interestadual quando o produto vem a 12%. E a MVA ajustada a 4%, ela é bem menor do que se eu aplicar a regra de ajuste. Tá? Então, nesse caso especificamente, eu não vou fazer um ajuste porque a MVA ela é estabelecida. Tá? E no caso, então, vocês têm ali na apostila uma regrinha, né? Uma fórmula para fazer o ajuste de margem. Mas lembrando que o nosso Estado, ele já traz as MVAs, então lá no apêndice 2, seção 3, ajustada de acordo com a alíquota de 12 ou a alíquota de 4% na interestadual, né? E o Simples Nacional, então, nunca ajusta MVA. Aí nós temos aqui um exemplo de cálculo, ó, numa operação interna, onde o fornecedor, né,
ele está fornecendo um produto com uma MVA de 60%, uma alíquota de 12% e uma redução para 58,333%. Bom, o que nós temos com MVA de 60% e alíquota de 12% e redução de base? Carnes de frango e carnes suínas, tá? Então, nós temos aqui uma operação de R$2.000. Alíquota de 12%, né, para o débito próprio, porque a operação interna é 12%. Nós temos uma redução, então a gente reduz os 2.000 para 58,333%. Isso dá uma base de cálculo de 1.166,66. Sobre isso, eu aplico a alíquota de 12%. Então, isso dá um ICMS próprio de 139,99. Aí eu vou ter uma base de cálculo da ST, que é o quê? É os 2.000 mais a MVA, onde eu tenho, em cima dessa base, uma redução para 58,333%. Então, a minha base de cálculo da ST deu R$1.920. Sobre isso, eu vou aplicar os 12% e vou descontar o ICMS próprio. Então, a ST aqui, ela ficou em 90,41. Considerando aqui que é uma empresa geral, tá? Eu vou avançar um pouquinho aqui para o exemplo do Simples, depois eu vou voltar, tá? No caso do exemplo do Simples, olha aqui, ó. O mesmo exemplo do Simples, numa operação interna, tá? O Simples Nacional, ele presume o débito próprio como se ele fosse geral. Então, ele vai ter que apurar uma base de cálculo e ele vai ter que apurar um ICMS próprio como sendo geral. Então, nesse nosso caso, a ST vai ficar no mesmo valor. Por quê? Porque eu não tenho um valor aqui que possa diferenciar como um IPI, por exemplo. Se eu tivesse um IPI na operação, aí ia mudar o valor. Mas nesse caso, não. Por quê? Porque os valores são os mesmos, tá? E eu não tenho um valor que agregue. Então, ele ficou igual. Então, ali não faz diferença eu comprar do Simples ou comprar do geral para cálculo de ST. Mas, no caso da permissão do crédito, o Simples Nacional só vai me permitir o aproveitamento do crédito que ele paga dentro do DAS. E é um percentual menor do que uma empresa geral. Então, se eu faço o ajuste da substituição tributária, por exemplo, ou eu tenho uma saída que me gere uma isenção, por exemplo, eu vou fazer uma doação que eu tenho isenção, eu vou poder buscar esse valor que eu paguei, eu vou buscar com base em quê? Com base no meu fornecedor. Como o meu fornecedor é do Simples, o percentual que ele me permite de aproveitamento é muito menor do que o percentual que uma empresa geral permite. Tá? Então, aqui eu vou ter uma diferença na busca, na adjudicação de crédito, se for o caso. Tá?